Oi, só agora. Agora sim. Queridos, deixe a sua Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 12. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa série de mensagens em Apocalipse. Então, o capítulo 12 inicia uma nova série de visões no livro, né? Isso é a quarta sessão, bem como também inicia a segunda maior divisão do livro, que vai do capítulo 12 até o 22. Chegamos então na metade aí do livro de Apocalipse, né? Já tem umas 21 mensagens que estamos trabalhando Apocalipse, estamos na metade do livro. Então esse capítulo entra numa dimensão mais profunda do conflito espiritual entre a igreja e o mundo, que se desenvolveu de forma progressiva desde o capítulo 1 até o 11, certo? E os capítulos de 12 ao 22 vão contar a mesma história que os capítulos de 1 ao 11, mas eles explicam de uma forma mais detalhada. É o que os primeiros capítulos apenas introduziram, apenas sugeriram. Então esse capítulo reconta a história humana como um drama envolvendo uma mulher, o seu filho e um dragão. Vamos entender um pouco sobre essa história hoje, neste texto. Então esse capítulo revela que o diabo é a origem mais profunda do mal, é o iniciador dos sofrimentos dos servos de Deus e das perseguições que eles sofrem. E o ponto central desse capítulo é a proteção do povo de Deus contra o diabo, em virtude da vitória de Cristo sobre ele, por meio da sua morte e ressurreição. O professor Leandro Lima disse o seguinte: este capítulo reverbera, amplia e interpreta a antiga narrativa do capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 de Gênesis é quando fala da queda, né, de Adão e Eva no jardim. Então, esse capítulo vai tratar desse assunto também. E nós vamos ao texto, por isso que eu pedi para vocês abrirem a Bíblia. Agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 12. A palavra de Deus diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel, seus anjos, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro
por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhes resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é a luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma, Senhor. Eu te peço, Senhor, fala poderosamente aos nossos corações essa noite. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Eu te peço, Senhor, me usa como instrumento para expor com fidelidade a Tua santa palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, e que o nosso coração esteja como um solo fértil, para receber a Tua boa semente, que somente o Teu nome seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós lemos esse capítulo inteiro da Bíblia, Apocalipse 12, e vamos dividi-lo em 3 partes para ficar mais didático e nós entendermos também cada parte desse texto e dessa história que nós lemos aqui. Em primeiro lugar, dos versos de 1 a 6, nós vamos considerar a mulher, o filho e o dragão. Essa vai ser a nossa primeira parte. Quem é essa mulher que é apresentada aqui? Quem é o filho que ela está gerando? Quem é o dragão? Lembrando que nós estamos lidando com um gênero literário apocalíptico, que tem muitos símbolos, muitas figuras, e nós não podemos ler tudo de forma literal. Precisamos entender o que significa cada uma dessas figuras. E dos versos 7 a 12, vamos considerar a derrota do dragão, aquela parte que diz que houve peleja no céu, que o dragão foi expulso. Nós vamos considerar dos 7 ao 12, a derrota do dragão. E dos versos 13 ao 17, vamos observar que o dragão persegue a mulher. Recapitulando, a mulher, o filho e o dragão, a derrota do dragão e o dragão persegue a mulher. Pode não parecer tão claro agora, mas quando nós descobrirmos o significado de cada uma desses símbolos, tudo vai fazer mais sentido. Começando então pelo primeiro ponto, a mulher, o filho e o dragão. A palavra de Deus diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Em primeiro lugar, a mulher. Quem representa essa mulher? Ela representa, queridos, o povo de Deus sobre a antiga aliança à espera do Messias. Ela representa o povo de Deus ali na antiga aliança à espera do nascimento
do Messias. Ela está vestida de sol, isso indica a sua beleza, ela é gloriosa. Ela tem a lua sobre os seus pés, que representa a sua autoridade, e ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Em Apocalipse, o número 12 representa não apenas as 12 tribos de Israel, mas também representa os 12 apóstolos do nosso Senhor. Pastor, como é que eu sei disso? Lá em Apocalipse 21, 12, é dito isso: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, Apocalipse 21 relaciona o 12 às 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, 12. E o Apocalipse 21, 14 diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, esse 12 refere-se tanto aos 12, as 12 tribos de Israel, quanto aos 12 apóstolos de Cristo, né? Remontando aí a igreja na sua totalidade, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A grávida sofrendo para dar à luz, a sua tarefa é dar à luz o Cristo. Quando fala que ela está sofrendo para dar à luz, isso se refere a todo o período do Antigo Testamento, no qual Satanás demonstra a sua inimizade contra Deus. Quando você lê Gênesis 3, você vai observar o relato da queda. Você lembra que a serpente enganou Eva? Tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, na qual Adão e Eva não poderiam comer. Serpente enganou Eva, disse: é certo que não morrereis, sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ela tira a autoridade da palavra de Deus, os sentidos imperam, ela vê que o fruto é bom, é agradável aos olhos, desejável. Come, dá para o seu marido, e os dois pecam, desobedecem à lei de Deus. E quando o Senhor vai falar com a serpente, ele diz à serpente que haveria inimizade entre o descendente da mulher, a descendência da mulher, a descendência da serpente. Mas viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa vai se desdobrar ao longo das Escrituras. Essa promessa é o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, ou seja, a primeira menção do evangelho que vai se desdobrando. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, o povo de Deus e a descendência prometida enfrentaram riscos, extermínios, riscos de extermínios, fugas, experimentaram o socorro divino por caminhos inusitados. A ameaça contínua do dragão é a causa desse esforço aqui. Joel Bick falou o seguinte sobre esse texto, prestem atenção, falando sobre essa mulher. Ela não é apenas a igreja do Antigo Testamento, esperando para dar à luz o Messias, pois depois que a criança nasce, a mulher foge para o deserto, na tentativa de escapar do diabo. Mas Satanás, frustrado nos seus esforços para devorar a criança, persegue-a. Em outras palavras, ele se concentra novamente na destruição da igreja do Novo Testamento. João está falando aqui aos cristãos do primeiro século que sofrem no deserto, enfrentando um conflito após o outro. João lhes assegura que, embora o dragão os esteja perseguindo, Deus proverá e cuidará deles. Assim, a mulher representa o povo de Deus em todas as épocas. Ela é a personificação da promessa da aliança de Deus a Abraão e a sua descendência, de que a sua linhagem, da sua linhagem viria um Messias que traria bênçãos salvadoras a todas as nações. Então, nessa primeira parte nós já consideramos o significado da mulher. Ela representa o povo de Deus, a igreja de Deus,
o povo do Senhor, o qual há inimizade para com a serpente, né? O povo perseguido de Deus. Essa é a representação da mulher, a igreja do Senhor. E o texto prossegue dizendo: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então nós vemos uma mulher que está prestes a dar luz, que ela representa o povo de Deus, a igreja do Senhor, e um dragão querendo atacar, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, querendo devorar o filho daquela mulher quando ele nascesse. O dragão, fica bem claro quem é esse dragão, porque o verso 9 já diz, a palavra de Deus diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele os seus anjos. Portanto, a mulher representa a igreja e o dragão representa o diabo. O dragão é grande, isso refere-se ao seu enorme poder. Ele é vermelho, a cor vermelha simboliza a cor da guerra. É a mesma palavra que é utilizada quando fala do cavaleiro vermelho, que nós estudamos lá no capítulo 6. Ele tem 7 cabeças, isso se refere ao seu domínio, e 10 chifres, se refere ao poder destrutivo de Satanás, e 7 diademas na cabeça. Essas coroas, né, de Satanás representam uma realeza simulada, um poder que não pertence, que é usurpado. E o texto diz que a sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu. É notável que quando Satanás cai, ele arrasta consigo um vasto número de espíritos maus. São anjos caídos, de demônios. E ele queria devorar aquele filho quando nascesse. Um teólogo chamado Simon Kistemaker, ele resumiu, quando eu estava estudando, que eu pensei que eu vou organizar várias passagens em que o inimigo tentou, né, destruir o descendente da mulher. Mas ele resumiu de uma forma melhor do que eu poderia fazer, então eu vou ler para vocês. Preste atenção. Esse relato de Satanás tentando exterminar a piedosa descendência de Eva se repete por todos os séculos. Influenciado por Satanás, Caim matou seu irmão Abel. Faraó afogou os filhos varões dos hebreus com a intenção assassina. O rei Saul atirou sua lança contra Davi. Amã planejou aniquilar o povo judeu que vivia nas províncias da Pérsia. No período do Novo Testamento, Herodes o Grande assassinou os meninos até 2 anos de idade em Belém. Sempre que um novo desenvolvimento ia tomar lugar na história do povo de Deus, simbolizando nesse versículo pela mulher, Satanás se posicionava para frustrar os propósitos de Deus, tentar eliminar o seu filho. Os ataques de Satanás contra a mulher continuam até a volta de Cristo. No paraíso, Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a da mulher. Ele disse que a descendência da serpente esmagaria a cabeça. A descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Essa profecia divina se cumpriu no nascimento, vida, ascensão de Jesus, como o próximo versículo vai indicar. Então aqui nós observamos que o dragão representa o diabo, e ele está sempre querendo destruir o descendente. Tinha essa promessa, ia ter a guerra entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então a gente vai observar isso ao longo de todo o Antigo Testamento, desde Caim matando Abel.
né? E todas essas perseguições, até mesmo quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai nascer, você vai observar o que faz o rei Herodes. Manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Quem é que está por trás disso? Quem é que quer impedir? Quem é esse dragão que não quer, que quer matar o filho da mulher? É o diabo, por trás dessas intenções malignas, né? E agora vamos observar o texto que fala a respeito do filho. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Vocês já devem ter entendido quem representa esse filho. Quem vocês acham que é? O Senhor Jesus Cristo. Então, o filho representa o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o texto diz que ele há de reger as nações com cetro de ferro, isso é uma citação do Salmo 2, um salmo messiânico que se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo. D.K. Bill disse o seguinte: os esforços destrutivos do dragão culminaram na cruz, exatamente onde ele parecia ter obtido sucesso nos seus planos malignos. No entanto, algo surpreendente aconteceu em seguida. Em vez de ser destruído pelo ataque do dragão, o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E aqui é uma óbvia referência à ascensão de Cristo e provavelmente alude à sua ressurreição. Então no verso 10 nós lemos: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Então, à medida que o filho varão, que traz a salvação, força aos crentes, é elevado ao céu, o dragão é derrubado. Esse é um grande tema das Escrituras, disse Joel Bick. E a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem por 1260 dias. Então, Deus, ele prepara aqui um lugar de proteção, nutrição para a igreja por 1260 dias. Então, embora os membros sofram opressão, perseguição, Deus nunca permite que a igreja seja aniquilada. E os números, tanto dos capítulos 11 quanto 12, têm o mesmo significado. Isso é, eles se referem ao período em que a igreja poderá testemunhar do Senhor, que vai desde o dia da ascensão de Jesus Cristo até o momento do seu retorno, certo? Então, nós vimos aqui que a mulher representa a igreja, o dragão representa Satanás e o filho representa o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vimos que o primeiro anúncio do Evangelho se dá em Gênesis 3,15, e este é o fundamento para nós entendermos aqui Apocalipse 12. E o descendente da mulher, que seria quem esmagaria a cabeça da serpente, isto é, quem desfaria as obras do diabo, era o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós paramos já e começamos a tirar algumas reflexões para nossas vidas. Nós refletimos aqui que o Evangelho, ele veio para libertar os cidadãos aprisionados pelas trevas para se tornarem cidadãos da cidade celestial. Queridos, o entendimento dessas verdades deve nos levar à adoração a Deus e à gratidão por tão grande salvação. Quando a gente observa as Escrituras e nós percebemos a condição do ser humano sem Deus, a gente percebe que a salvação é um milagre. Como assim, pastor? Depois da queda de Adão, a Bíblia vai mostrar que todos pecaram. Não foi só Adão e Eva que cometeram pecados, nós pecamos contra Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Imagina só, queridos, a lei de Deus fala que só de nós cobiçarmos a mulher de outro que não pertence a nós, nós estamos adulterando, já quebramos aquele mandamento, já em algum nível quebramos aquele mandamento, não adulterarás. Só de nós odiarmos uma pessoa, a ponto de insultarmos essa pessoa com os nossos lábios, essa aí já é a raiz daquele mandamento, não matarás. Você já odiou alguém? Você já xingou uma pessoa? Você já mentiu alguma vez? Você já cobiçou algo que não era seu? Você já falou o nome do Senhor em vão? Você já desobedeceu os seus pais? Quando nós percebemos isso, nós percebemos que todos nós transgredimos as leis de Deus. E o nosso Deus é um Deus que é santo. Nosso Deus é um Deus que é justo. Nosso Deus é um Deus que é bom. Por conta de um pecado de Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim. Foram expulsos do paraíso. Receberam essas sanções. Imagina quantos pecados nós não cometemos, meus irmãos. E a Bíblia vai mostrar claramente que ou você está com Cristo, ou você está sem Ele. Não tem um meio termo. Ou você está com Deus, ou você segue as trevas. A Bíblia diz em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Vocês estavam andando segundo o curso deste mundo. O mundo aqui é um sistema que não leva em consideração a palavra de Deus. Andando segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que é isso, pastor? O diabo e os seus demônios. Cego. A pessoa está viva fisicamente, mas morta espiritualmente. Não é à toa que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, um dos principais dos judeus, um religioso: você precisa nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. A sua religiosidade não vai resolver. As suas obras não vão pagar o preço pelo seu pecado. Nada que nós façamos poderia salvar a nós mesmos. Você não pode compensar. Não, eu obedeço meu pai, eu desobedeço meu pai e minha mãe, peco, mas agora eu vou preparar o almoço, aí vai compensar. Não vai compensar. Você não vai, se você for colocado na balança, você vai ser achado em falta. A única maneira de pecadores como nós termos acesso, reconciliação, perdão e com Deus, diante de Deus, seria por meio de alguém que oferecesse um sacrifício perfeito em nosso lugar. E não poderia ser qualquer um, não. Para salvar uma grande quantidade de pessoas, de uma grande quantidade de pecados, diante de um Deus tão grande, puro, santo, justo e bom, precisava ser alguém que fosse também divino, perfeito. E para representar seres humanos, tinha que ser humano. Quem é o único que é Deus homem? Quem é esse descendente perfeito? Não é Noé. Depois do dilúvio, Noé cai bêbado. Não foi Abraão. Abraão também cometeu os seus pecados. Ele não foi perfeito e nem era divino. Não foi Moisés, que ficou do lado de fora da terra prometida. Não foi. Não foi Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas também adulterou com Batseba. Sabe quem é esse único que é perfeito, que era esse descendente tão esperado desde Gênesis? O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo. Esse é o nosso Salvador. O entendimento dessas verdades deve nos levar à adoração a Deus e gratidão por tão grande salvação. O entendimento dessas verdades deve nos levar a ter um maior zelo missionário, uma vez que entendemos que essas boas novas é a missão da igreja nesse momento.
Essa é a nossa missão. Você tem uma mensagem para transmitir. Você mostra para as pessoas o caminho. Você não precisa ser condenado. Arrependa-se, creia em Jesus, entregue os seus caminhos ao Senhor. Fale para outros a respeito desse tão poderoso Salvador. Eu pergunto a você, como você tem se envolvido nessa comissão? Enquanto nós temos tempo, queridos irmãos, querida igreja, querida congregação, nós temos que testemunhar de Jesus Cristo. Além disso, o que aprendemos também aqui nesse texto é a grande fidelidade de Deus. O Senhor que prometeu que desde Gênesis que viria um descendente, Ele cumpriu essa promessa. E esse mesmo Deus que falou que esse descendente viria, falou que Ele vai voltar. Então nós podemos confiar plenamente em suas palavras. Que Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Nós podemos confiar nossas vidas nessas palavras, nessas promessas. Então vimos esse primeiro ponto. Em segundo lugar, vamos observar a derrota do dragão. O texto diz que houve peleja no céu. Miguel, seus anjos, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu. No céu, lugar deles. Né? Eu trouxe a citação de um teólogo que diz o seguinte: por toda a história, até a ascensão de Jesus, Satanás podia aparecer na presença de Deus. Satanás, cujo nome significa o acusador, pode até mesmo acusar o sumo sacerdote Josué na presença de Deus, mas o Senhor o repreendeu. Além disso, Jesus disse aos 72 discípulos que retornaram de sua missão: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Em outras palavras, ainda não havia sido negado o acesso de Satanás à presença de Deus. Ele podia acusar o povo de Deus dia e noite. Quando Jesus completou sua obra de mediação na terra, Ele ascendeu ao céu, tomou o seu lugar à direita de Deus, sua entrada no céu se tornou impossível, entrada de Satanás, né? Para Satanás comparecer diante de Deus para acusar os santos. Jesus assumiu o papel de um advogado de defesa junto ao Pai. Ele pagou o preço para libertar seu povo. E como resultado, Satanás não pode mais fazer acusações difamadoras contra o povo de Deus. Assim, foi negado a Satanás e aos seus exércitos um lugar na presença do Todo-Poderoso. O dragão, houve peleja no céu, o dragão foi expulso. Quando nós lemos o livro de Jó, quem foi o irmão que trabalhou o livro de Jó? Foi Samuel, que a gente está trabalhando o panorama bíblico na escola bíblica dominical. Nós vemos que Satanás ele foi lá, né, para acusar Jó, para falar de Jó, mas é tentando ali acusar o servo de Deus. Mas agora, depois que a obra que o Senhor Jesus Cristo fez foi consumada, foi completa, Ele assume o seu lugar, Satanás perde essa posição, porque agora tem um advogado que intercede por nós, porque agora tem um sumo sacerdote que intercede por nós, que este é o Senhor Jesus Cristo. Satanás não pode dizer: olha, o preço não foi pago ainda, porque já foi. Tem um texto de Romanos 3,23 que eu acho muito interessante. Algumas pessoas pensam que o povo de Deus do Antigo Testamento foi salvo por um outro meio, e não foi. Olha o que diz Romanos 3,23. Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados por sua justiça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça. Presta atenção. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Na sua tolerância, Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, ou seja, o pecado de Davi, de Abraão, de Noé, dos crentes do Antigo Testamento, como esse pecado foi pago. Na sua tolerância, Deus deixou impunes, porque ele tinha em vista a manifestação da sua justiça em Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo é tão poderoso que ele tem um efeito retroativo e salva até mesmo a turma do Antigo Testamento. Eles criam nas promessas de um Messias que viria. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Todo mundo que foi salvo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, todos foram salvos por meio de um mediador. Este é Jesus Cristo. E agora, quando o preço foi pago, Satanás não pode falar mais nada. Foi consumado. Jesus Cristo pagou o preço, já foi assunto ao céu, está à destra de Deus e é o nosso advogado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui, o arcanjo Miguel é como um oficial de justiça, que executa a ordem de expulsão de Satanás, que foi obtida pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. O texto diz no verso 9, foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui nós observamos alguns nomes desse dragão, desse inimigo. Ele é chamado de antiga serpente. E aqui a gente vê a Bíblia explicando a própria Bíblia, né? A gente percebe um versículo posterior explicando um versículo anterior. Satanás, na forma de serpente, enganou Eva no paraíso. Ele também é chamado de diabo. O termo grego aqui, diabolos, significa dividir, causar desarmonia, acusar, fazer falsas acusações, difamar, representar mal, enganar. Essas são algumas atividades do diabo, dos seus filhos, dos seus servos. Satanás significa o adversário. Ele é hostil a Deus e ao seu povo. Ele é o acusador, o difamador dos crentes. Ele é o sedutor de todo mundo. Ele é enganador. E Satanás foi atirado para a terra com todos os seus anjos. Sabemos que anjos aqui são anjos caídos, demônios. E o texto prossegue dizendo, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então veio a salvação, o poder, o reino, Cristo recebe a autoridade, Satanás, o acusador, foi expulso. Satanás ele foi derrotado por meio da obra de Cristo, que envolve a sua encarnação, morte expiatória e a sua ressurreição. Então essa vitória se deu por meio do sangue do Cordeiro. E por confessar a Cristo, mesmo em face da morte, os crentes, a igreja também vence o dragão. Quando unida a Cristo, testemunha do Evangelho, mesmo em face da perseguição, em face da morte. Então, meus irmãos, a atividade do diabo de ser acusador na presença do Senhor chegou ao fim, porque Cristo intercede pelos seus. Isso você percebe lá em Romanos também, algo interessante, no texto que foi lido aqui na nossa ordem de culto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Foi por isso que eu pedi para os irmãos da música colocarem aquela música Diante do Trono do Alto Deus. E tem uma parte que diz assim, quando Satã me vem tentar, do meu pecado me lembrar, eu olho ao alto e lá está
quem pôs um fim em meu pecado? Meu puro Salvador morreu, minha alma impura libertou. O justo Deus se satisfez, ao ver Jesus, me perdoou. Louvado seja Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, aquilo que eu falei, né? A igreja, mesmo confiando no Senhor, perseverando unida a Cristo, enfrentando até mesmo a ameaça de morte, né, vence também o inimigo. Por isso, aí o texto diz, por isso festejai aos céus, ó vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a morte e a ressurreição de Cristo resultaram na derrota e expulsão de Satanás. A perseverança dos crentes em meio ao sofrimento também é um sinal da vitória. Seu testemunho, mesmo em face da morte, demonstra que depositam a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, expressando o valor da sua fé. E sobre isso, de confiarmos no Senhor, até mesmo diante de ameaças, a gente lembra do Apocalipse 2, quando em uma das cartas às igrejas é dito assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. O inimigo ele vai continuar tentando, perseguindo, tentando destruir, mas confiando no Senhor, nós também o vencemos, o derrotamos. Devemos perseverar no Senhor até o fim. Os céus e o que nele habitam se regozijam por causa da derrota de Satanás. Há um cântico, uma festa ali. Mas o texto também diz que ai da terra e do mar, porque o diabo desceu. Então o céu está em festa, mas ai da terra e do mar, porque ele ainda está, né, agindo, por assim dizer. Embora no âmbito celestial haja festa, na terra ainda resta um ai, porque o diabo se encheu de ira, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Isso é, ele vai tentar causar o máximo de destruição até chegar ao fim. Ele já está derrotado, condenado e já sabe qual é o seu fim. Então o que ele vai querer fazer? Destruir, causar o máximo de estrago, porque pouco tempo lhe resta. E nós, queridos, não podemos ignorar os ardis do inimigo de nossas almas. Alguém já falou que sobre Satanás, nós temos que tomar cuidado com 2 extremos. Um dos extremos é você superestimar, achar que tudo é o diabo, até mesmo anulando a sua própria responsabilidade. Ou achar que ele é tão poderoso que está numa queda de braço com o Senhor. Não. Até o diabo ele só vai até onde Deus permitir. Ele está debaixo da soberania de Deus. Mas um outro extremo errado é você subestimar. Achar que não existe, que não tem influência nenhuma, que não tem nenhuma força maligna contra você. Então, a gente também não deve ignorar os desígnios do maligno. Porque a Escritura diz, por exemplo, em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em 1 Pedro 5, do 8 ao 9, diz assim: sede sóbrios, vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então aqui ele é apresentado como um leão que está procurando alguém para tragar, né? Então existe esse adversário, esse inimigo. E como nós vimos aqui, queridos, nessa parte, nesse segundo ponto aqui, nós vimos uma coisa importante. Nós vimos que não há acusação diante daquele que depositou a sua fé em Cristo Jesus. Porque é Ele quem nos justifica.
Cristo intercede por quem? Pelo seu povo, pela sua igreja, pelos seus. E eu pergunto, você faz parte desse povo? Você já se rendeu a Cristo? Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Isso é a hora de cada um de nós avaliar e pensar, eu sou um cristão de fato? Eu confesso Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida? Pense nisso. Caso você me escuta aqui, ou em casa, na internet, arrependa-se. Se você não é um cristão, renda-se a Cristo hoje. Confesse a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Entregue os seus caminhos a Ele. Não há outro caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado aos homens pelo qual importa que eles sejam salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens, este é Jesus Cristo. Por fim, o dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O dragão persegue a mulher, isto é, o diabo persegue a igreja. A mulher recebe 2 asas da grande águia para voar até o deserto. Richard Brooks disse o seguinte: as asas da águia, o lugar preparado no deserto, a terra que abre a sua boca e engole o rio que jorra da boca do dragão, todos esses detalhes simbólicos ilustram a segurança da igreja de Cristo. A igreja será mantida viva, isto é, assim ao longo do tempo da era evangélica. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, no Apocalipse, esse período não se refere a um período literal, e sim simbólico, ao intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, sendo de 42 meses ou 1260 dias. Certo? E o William Hendrickson diz assim: Satanás, tendo falhado em vencer a Cristo, continua o seu ataque contra a igreja. Dirige a sua fúria contra a igreja, porque ela deu à luz o Cristo. Mas o Senhor protege o seu povo. Ele o sustém com asas de águias no deserto da aflição. Esta caminhada terrena, ele preparou um lugar para sustentá-lo com o maná da palavra. Ali a igreja habita, fora da vista da serpente, isto é, longe dos ataques mais diretos e mortais de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O Senhor guarda a sua igreja. A igreja não vai acabar. A igreja vai, durante esse período da pregação do Evangelho, fazer a sua missão. O texto prossegue: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus têm o testemunho de Jesus e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então esse versículo mostra claramente o objetivo do dragão, de destruir todos os que são seguidores de Cristo. E conecta com o capítulo 13, que trabalharemos posteriormente. Então aqui mostra o objetivo do dragão, que é destruir os seguidores de Cristo. E aqui eu lembro de uma coisa interessante, que quando Saulo perseguia a igreja, Cristo disse: por que me persegues? Lá em Atos 9, do 3 ao 5, diz assim: seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente a luz do céu brilhou ao seu redor.
Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, aqueles que atacam a igreja de Cristo, fazem um ataque contra o Senhor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja está unida a Ele, de forma que perseguir a igreja é uma afronta direta a Jesus Cristo. Como é perigoso, queridos, atacar, dividir a igreja, prejudicar a igreja de Cristo. Os inimigos da igreja vão se ver com o Senhor da igreja. E nós observamos isso, né? Que Satanás, ele vai atacar você. Se você é um seguidor de Cristo, saiba que esse inimigo vai tentar atacar você. Como é que ele pode fazer isso, pastor? Na prática, ele pode tentar te seduzir, te atraindo para hábitos pecaminosos. Olha, vem aqui, vai ser legal, vai ser muito bom, só dessa vez. Você vai lá, a pessoa cai e depois ele te acusa. Você não é digno de ir para a igreja, você não é digno de buscar o Senhor. Ele te oferece, a pessoa cai na tentação e depois ele acusa. Ele pode te conduzir à tentação fazendo uso de mentiras, para tentar te afastar dos caminhos do Senhor. Pensamentos do tipo: todo mundo faz isso, não tem problema, é só dessa vez, Deus não se importa com isso. Podem servir de desculpas ou de justificativas, entre aspas, para continuar pecando contra Deus. Ele pode usar servos dele para nos perseguir, difamar, para mentir ao nosso respeito, para tramar contra nós. Lembra como tramaram contra Daniel? Ele pode tentar destruir a nossa certeza da salvação, nos acusando, levando-nos à aflição a tal ponto de pensarmos que não há jeito ou salvação para nós. Ele pode tentar nos atrair a uma suposta felicidade, que na realidade conduz à morte. Cuidado, fique atento, fique firme no Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de você. Sabemos que o tempo dele é pouco, ele tentará fazer o maior estrago que puder, mas também sabemos que ele já foi derrotado, que os seus poderes foram restritos na cruz, e que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Para concluir, em Gênesis 3,15, após Satanás enganar Eva, após o pecado entrar na humanidade, o Senhor disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor apresentou o Evangelho como uma sentença de derrota à serpente, e uma mensagem de boas novas aos crentes. Na plenitude dos tempos, o descendente da mulher veio a este mundo, viveu uma vida perfeita, e no madeiro derrotou a serpente. Cristo morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para a nossa salvação. O nosso acusador foi derrotado, o nosso Deus cumpriu a sua palavra. Se estamos em Jesus Cristo, o inimigo não pode mais nos acusar diante de Deus. Temos um advogado junto ao Pai, um sumo sacerdote que intercede por nós e que expiou os nossos pecados. Este é Jesus Cristo. O inimigo tentará nos afetar, nos destruir, mas sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e que em Jesus Cristo caminharemos em triunfo para a cidade celestial, e na consumação de todas as coisas estaremos para sempre com o Senhor, e Satanás será lançado no lago de fogo, onde sofrerá pelos séculos dos séculos, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Santo Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que sempre nos instrui, que nos ensina, que nos corrige, que nos alerta, Senhor. Ó Pai, nos ajuda a
compreender e a viver à luz dos teus preceitos, a guardar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Nos ajuda, Senhor, a viver para a tua glória. Abençoa a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo, para viver de forma cada vez mais dedicada ao Senhor, e que esse precioso evangelho seja proclamado por todos nós, por meio de nossas palavras e de nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.